Seja bem-vindo a mais uma aula onde eu vou falar sobre erros que muitos ciclistas cometem. Às vezes mais de 80, 90% dos ciclistas que não está acostumado com pedal longo acaba cometendo esses erros e acaba estragando o seu pedal longo, estragando essa rotina, não se sente confiante, acaba quebrando antes do fim, sente no físico as dificuldades, sente cãibra, falta de força, falta de energia e não consegue entender por quê. A maioria dessas pessoas está buscando uma solução milagrosa. O que devo comer? Qual é o suplemento? Ou então a minha bike não serve? A gente vai quebrar todos esses mitos aí, só listando pelo menos 3, 4 ou 5 erros aqui que são fundamentais corrigir para chegar num objetivo melhor. E isso, quando tu tem essas informações, tu começa a te tornar autossuficiente, começa a entender a dinâmica desse esporte, que exige muita concentração, muita consciência corporal. Eu sou o João Paulo, ciclista e bike fitter, sou ciclista de longas distâncias e divido na prática tudo que eu faço fora da bike e na bike para ajudar pessoas comuns, pessoas normais, que nem têm o preparo físico ainda, que nem se sentem preparadas, que nem chegaram no quilômetro 50, só pedalou 40 quilômetros, ou até mesmo para quem nem anda de bicicleta, começou a andar agora, está andando há 30 dias, quer aprender sobre bike, o que tu vai aprender comigo aqui, tu vai compactar anos de experiência em pouco tempo de aula e já vai começar a executar na tua rotina e melhorar o teu pedal. Ciclistas que já fazem seus 50 quilômetros e querem evoluir ou querem simplesmente melhorar a sua experiência dentro dos 50 quilômetros, todas essas informações vão valer também, porque eu classifico o pedal longo assim, ou é 100 km ou são 4 horas. Então a gente pode fazer 100 km com 25 de média, dá 4 horas. Então eu considero 4 horas ou mais já é um pedal longo. Pegou um circuito cheio de subidas, com cascalho, com dificuldade nas descidas também, que não dá para descer tão rápido com partes técnicas, ou com trilhas ou sem trilhas, imagina uma velocidade média de 12,5. Já são 50 km, são 4 horas andando a 12,5. Isso pode acontecer para um ciclista inexperiente ou até para um ciclista experiente que fica dentro de um circuito de muitas trilhas, muito travado, muita técnica, também vai levar esse tempo. Então, independente se tu ou até se tu chega no quilômetro 70 e acaba quebrando, se tu tem essa tua barreira, sabe? Ou então se tu chega no 80 e acaba quebrando, mesmo que tu chegue aos 100 km, mas chegue numa condição mais traumática para o teu corpo e para o teu psicológico, todas essas estratégias, todos esses erros que eu vou listar aqui vão te ajudar com certeza muito na tua dinâmica em cima da bicicleta. Eu comecei dividindo experiências no pedal, não que eu fosse chegar para um outro ciclista e ficar ensinando e passando informação, né? Mas enquanto eu estava pedalando com amigos que me perguntavam sobre bike, João, como tu consegue ir tão longe? O que eu devo fazer? O que eu devo tomar? Como que eu devo pedalar? Como que eu devo fazer o meu ritmo? E assim eu ia trocando ideias. Pedais longos também, quando a galera quebrava no pedal, chegava para mim, como que eu posso fazer para melhorar? E aí eu fui dividindo todas as estratégias dentro das redes sociais. Minha rede social foi crescendo, então eu sou bike fitter, antes eu sou da bike, depois eu fui crescendo nas redes sociais. No Instagram já cresceu bastante, no YouTube daí com vídeos mais densos, mais longos também, fui dividindo muita estratégia. E eu tive um acontecido em 2019. Eu acabei descendo uma trilha, bati numa árvore e caí num barranco e torci o pé, rompi um ligamento e tive que ficar 6 meses sem colocar o pé no chão. Para vocês, encurtando assim, para vocês terem ideia da gravidade que foi essa torção. E aí eu tive muito tempo para pensar. Eu estava pensando o tempo todo, quando eu voltar a pedalar, como que eu vou recuperar meu preparo físico? Como que eu vou organizar minha rotina? E isso eu já sei, porque isso eu já fiz várias vezes. Eu já tinha essas informações. E eu não podia ficar muito tempo fora da cama, né? Cada vez que eu levantava e ficava em pé para fazer qualquer atividade em casa, o meu pé inchava muito. Eu tinha que voltar, deitar de novo e levantar o pé. Então eu fiquei muitas horas olhando para o teto e tendo que esperar essa recuperação. Depois, quando eu voltei a pedalar, eu não tinha a força de clipar e desclipar, eu tinha que pegar com a mão e ajudar o meu pé, me encostar numa árvore, me encostar num muro, me encostar num poste, ou para conseguir fazer esse movimento. Então, assim, foi uma recuperação bem difícil. Mas durante a recuperação, eu fiquei documentando tudo que eu ia fazer,
como que eu ia organizar minha semana de treinos, quais as estratégias que eu ia fazer fora da bike. E nisso eu fui criando um método. Foi o primeiro método que eu criei há mais ou menos 5, 6 anos atrás. E aí agora eu refiz esse método todo de novo, eu reformulei ele de uma forma muito mais objetiva, muito mais simples, muito mais clara e criei o Guia do Pedal Longo, que é um método GPL. Então é toda uma questão de não só viver tudo isso, não só viver essa construção de preparo físico e estratégia no pedal longo, mas também documentar. E ainda por cima, depois de documentado em vídeo e material de apoio, dividir com as pessoas para que as pessoas sintam a mesma emoção que eu sinto quando eu faço um pedal longo no final de semana. Então é por isso que eu digo que se teu pedal longo é 50, é 70, é 100, todas essas estratégias que eu vou dividir aqui nessa aula, com certeza vão te ajudar a passar para um outro nível, vão te elevar a um nível de satisfação, de conquista. Tu vai aprender sobre o teu hobby, vai aprender sobre o teu corpo, aprender sobre o teu esporte e não cometendo um erro que eu vou citar aqui, que eu tenho anotado aqui para falar com vocês, tu já vai evoluir muito. Imagina se tu seguir todos os passos dessa aula e ainda continuar junto comigo nessa jornada. O primeiro grande erro é não trabalhar o posicionamento. Ou seja, tu não tem um posicionamento ideal em cima da bike. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, braços tensos. O braço precisa estar relaxado, cotovelos apontados para baixo para liberar aqui a cervical. Esse olhar, olha como tem coisas simples, né? Esse olhar, quando a gente olha para frente na bike, a gente tem que fazer a leitura do terreno e olhar para frente. Mas a gente não olha como um automóvel lá a 100 metros na frente. A gente olha mais curto com a bike, porque a bike anda numa velocidade menor do que o automóvel. Então a gente vai olhar 30 metros na frente. E aí deixar o pescoço alinhado, com os braços relaxados e fazer a parte do movimento com os olhos, já é uma dica super importante, porque se a pessoa torcer aqui, ó, para olhar muito para o horizonte, pode dar um desconforto cervical. Por que eu estou falando isso? Porque existem dois tipos de desconforto. O desconforto normal, do esforço, do desafio. Imagina, tu vai fazer teus 50, tuas 4 horas de pedal, ou então teus 100 quilômetros, tu vai fazer essa distância, tu vai ter um desgaste físico, vai ter um desconforto muscular, vai ter uma sensação de cansaço. Tudo isso tu consegue administrar com técnica, com ritmo, com cadência e com posicionamento. Agora, se tu não faz um posicionamento e comete só esse erro de olhar muito para o horizonte e tiver um desconforto pontual na tua cervical, um desconforto pontual no teu joelho, um desconforto pontual no teu punho, mãos formigando, por exemplo, o que vai acontecer? Esse desconforto pontual ele vai atacar diretamente na tua concentração, tu não vai pensar nas dinâmicas do pedal e ele pode ser um desconforto limitante. Então, cansaço e desgaste físico é administrável com ritmo, posicionamento, estratégia, cadência. Agora, o desconforto pontual, ele derruba o teu pedal. Então, muita atenção ao posicionamento, muita atenção ao deixar os braços relaxados em cima da bike, porque as longas distâncias, se tu travar sempre na mesma posição, não alterar, e se também tu tá começando e precisa fazer alguma parada para fazer descansos, isso é muito importante que tu faça para tu não bater em cima desse desconforto. Ou seja, eu tô com um desconforto forte nas minhas mãos. Tu vai ter que tomar alguma atitude de posicionamento, porque se tu não consertar isso, tu vai ser obrigado a abandonar o pedal. Então, a maioria das pessoas abandonam o pedal não é pelo desgaste físico total, quando está preparado, e sim pelo desconforto pontual. Então, posicionamento é o primeiro erro. Não erre no posicionamento. Use essas dicas aqui que eu estou te passando. Claro, dentro do Guia do Pedal Longo tem tudo, dos pés à cabeça, desde o dedão do pé até o último fio de cabelo, cada posicionamento que tu tem que fazer numa road bike, numa gravel ou numa MTB. E como eu estava falando do posicionamento e cheguei a mencionar a cadência é o segredo do pedal. Ou seja, a cadência se refere a ritmo, a quantas vezes tu vai girar o teu pé de vela dentro de 1 minuto, que é medido em RPM. Por isso que a gente às vezes diz uma cadência de 70 RPM, uma cadência de 90 RPM, uma cadência de 80. Então tu vai ter que dividir esses movimentos. Presta atenção numa conta aqui. Se tu girar o pé de vela em torno de 80 vezes por minuto, numa RPM de 80, numa cadência de 80, durante 40 minutos por hora, digamos que tu
gire o pé de vela nesses 40 minutos e nos outros 20 minutos tu esteja num plano, ou descansando, ou numa descida, a qual tu não vai pedalar. Se tu multiplicar 80 por 40, tu já vai ter certamente mais de 3.000 movimentos repetitivos por hora. E aí, quando a gente fala de ritmo, a gente também refere à força. Ou seja, tu vai ter que escolher se tu vai fazer menos movimentos com mais força ou se tu vai fazer mais movimentos com menos força. E também não é só dizer assim, tu tem que fazer mais movimentos com menos força. Ok, tem que ter uma cadência mais alta. Aqui a dica de ouro, ó. Quem anda trancado, sempre martelando os pedais numa cadência muito baixa, vai desgastar mais a musculatura e pode acabar quebrando antes do fim. Então tu pode ter preparo físico, tu pode ter disposição, tu pode estar bem de sono, tá tudo certo. Mas se tu erra nessa cadência durante 4, 5 horas, se tu erra durante 3 horas, periga lá na quarta hora tu ser obrigado a abandonar. Porque tu pode sentir cãibra se tu sobrecarregar uma musculatura de forma muito forte. É mais ou menos como uma academia. Fazer menos movimentos com mais carga é mais difícil do que tu fazer mais movimentos com menos carga. Então, sempre uma cadência mais fluida. A questão é que isso nem sempre se resolve só dentro do pedal longo, porque às vezes o ciclista não consegue manter esse ritmo. E aí é que tá. A estratégia de giro mais leve, a estratégia de marchas mais leves no pedal longo é a que tem que ser adotada para não sobrecarregar a musculatura. Mas dentro do guia do pedal longo, eu tenho o beabá desde o início, como que tu faz isso nos treinos curtos, como que tu faz durante a semana. Porque não adianta eu só te dizer para fazer isso, tu ter essa informação e tu chegar no pedal longo e conseguir fazer isso em alguns momentos ou em parte do tempo. Dentro do guia, eu ensino tudo na semana, como é que tu condiciona o teu corpo para o teu corpo suportar essa cadência mais alta, para tu evoluir cardiorrespiratório. Porque quando a gente gira mais, a gente exige mais do cardiorrespiratório. Muitas pessoas se sentem ofegantes, e a sensação de ficar ofegante faz automaticamente que a pessoa entre numa questão de desconforto e começa a pesar muito a marcha, deixar a marcha mais pesada para relaxar o cardiorrespiratório e lá na frente quebra por dor nas pernas, panturrilhas, coxas e também na lombar. Muita gente pensa que um dos principais desconfortos é o joelho, mas um que supera o joelho é lombar, ou seja, se tu anda muito travado, fica mais difícil estabilizar o quadril. Tu força toda a musculatura do teu core e se tu tiver o desconforto pontual, lembra que eu falei do posicionamento e do comportamento também? Então, se tu adotar um comportamento de cadência errado, aquele desconforto pontual que travar a tua lombar, tu vai ser obrigado a abandonar esse pedal. Então, a cadência, ela é o segredo de um bom pedal. Não só dentro do giro, mas quando tu evolui ela nos teus treinos e existe método para isso. Outra coisa é a alimentação. Eu estava falando que muita gente busca um alimento milagroso. O que devo comer, o que devo tomar para não quebrar? Não é como uma pílula mágica, tá? Não é um alimento que salva e não é um suplemento que salva. Os alimentos todos são um conjunto de coisas que vai te ajudar a não quebrar no pedal longo e também te ajudar na recuperação. Não adianta tu ter uma experiência traumática num pedal porque tu não vai querer fazer ele de novo. Quanto à alimentação, no pedal longo, primeira dica de ouro aqui, testa os alimentos antes do pedal longo. Porque imagina se tu não está acostumado com alimento, algum amigo te oferece algum alimento, ou tu tenta testar esse alimento, e também os suplementos. Testa os suplementos antes dos pedais curtos. Porque se tu tiver um desconforto pontual, no caso digestivo, na tua barriga, por exemplo, comi um negócio e não me caiu bem, acabou o teu pedal. Provavelmente tu vai ter que abandonar esse pedal ou ir com uma velocidade muito baixa e muito sofrimento até chegar em casa ou até chegar no teu destino final. Então as dicas são, além de testar os alimentos, tu tem que comer antes de sentir fome. Por quê? Porque para dar tempo do teu corpo fazer essa digestão e transformar o que tu comeu em energia para tu imprimir força nos pedais de novo. Então, comer antes de sentir fome em pequenas porções. Tem gente que diz que é a cada 15 minutos ou a cada 30 minutos. Isso depende, ou a cada 20. Depende. Depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que precisam comer mais, gastam mais energia. Pessoas que precisam comer menos. Então, tu vai testar o alimento e tu vai testar a quantidade desse alimento também. E comer antes de sentir fome, como eu falei,
para dar tempo de esse alimento se tornar energia, virar glicose e chegar lá no teu músculo para dar contração muscular e virar força no pedal. Da mesma forma, beber antes de sentir sede. Não espera vir a sede, não espera secar a boca totalmente para daí tomar. E também não toma em grandes porções. Não adianta assim, nossa, eu tô morrendo de sede, chegou no lugar, toma 1 litro de água. Provavelmente o teu corpo não vai absorver nem perto desse 1 litro de água. Se tu vai bebendo em pequenas porções, que nem comendo, é mais uma dica de ouro para o teu pedal longo. Então, beber antes de sentir sede em pequenas porções. Isotônico também, porque não tem todos os... Tu vai perder eletrólitos durante a pedalada. No suor sai sal. Muitas vezes quando a pessoa está antes de quebrar, a roupa fica branca, a bermuda de ciclismo, o bretelle fica branco. E tu consegue fazer 2 coisas com o isotônico. Reposição de eletrólito, que tu perde durante o pedal, e reposição de energia também, porque geralmente tem um carboidrato junto. Então, também o isotônico em pequenas porções, ele faz com que tu use menos água. Porque se tu tomar muita água também, em excesso, vai diminuir a concentração de eletrólito no teu corpo e tu pode quebrar por excesso de água. Claro, se é para errar, melhor sempre errar para mais a água do que para menos. Então, e uma coisa não substitui a outra, isso é muito importante, tá? Vai levar isotônico, tem que levar água também. Não vai levar isotônico para um treino não tão forte, que vai andar 1 hora, 1h30, 2 horas, não quer levar isotônico, beleza. Mas se levar o isotônico, leva água também, porque sempre que tu tiver a oportunidade de tomar um golinho de isotônico, toma um gole de água. Resumindo, beber antes de sentir sede e comer antes de sentir fome é a chave do sucesso e o fundamental para toda essa base do pedal longo. Então, não comete esse erro que ele pode fazer tu sofreu uma experiência bem traumática e às vezes quebrar antes do fim por falta de energia não é só falta de força e energia. Pode dar náusea, pode dar enjoo, pode dar visão distorcida, pode dar fortes dores de cabeça e a pessoa realmente até perder a concentração e ficar até arriscado ficar pedalando numa situação a qual a pessoa está se sentindo muito mal. Então, se tu se sente mal assim, para a atividade que é importante para a tua segurança. E outra coisa também é quando a pessoa, outro grande erro é errar na parte mental. É acabar se abalando no psicológico, tá? Muita gente diz assim, ó, 50% é cabeça, o resto é perna e pulmão, o resto é força. Tem gente que diz 80% é mental, tem gente que até exagera mais, 90% é mental. Com certeza, a parte mental ela é fundamental para tu ir bem no pedal longo. Tu precisa ter resiliência, tu precisa saber o que fazer. Para isso tem que ter conhecimento. A gente está aqui nessa aula dividindo para tu ter mais conhecimento, saber mais o que pensar. E uma dica de ouro que eu vou dar aqui é divida em blocos. Faça metas menores. Isso é muito importante. Porque assim, ó, se tu vai fazer um pedal de 50 km, tu pode fazer blocos. Vou fazer 2 blocos de 25. Vou concluir 25 primeiro, depois mais 25. Vou fazer 75 km, vou dividir em 3 blocos. 25, 25 e 25. Meu pedal é os 3 dígitos. Meu sonho, aquele marco, né, da pessoa que corre e quer fazer a meia maratona. Eu quero correr meus 21. Ou a pessoa que corre mais ainda, eu quero fazer meus 42. Mais ou menos como a grande maratona, aquele divisor assim, agora eu sou um maratonista, fiz 42. É a mesma coisa na bike, para quem quer fazer os seus primeiros 3 dígitos, ultrapassar essa barreira, fazer os 100 km, ou mesmo para quem faz e está sempre numa experiência traumática, quebra antes do fim, as estratégias são as mesmas. Não adianta dizer assim, mas eu já fiz 100 km, então para mim tá tudo ok. Mas fez quando? Fez no ano passado? Nunca mais repetiu? Fez numa média horrível, numa média difícil, numa média de velocidade baixa? Então, tudo isso aqui é para a gente evoluir e melhorar a experiência. Então, vou fazer meus 100 km, vou dividir em blocos de 25. Ou vou dividir em 5 blocos de 20. 20, 20, 20, até chegar no 100. Mas tem uma coisa aqui que eu vou falar sobre altimetria. Quando vocês dividirem em blocos, prestem muita atenção no seguinte, porque às vezes tu faz 20 km em 1 hora. E às vezes tu faz 20 km em 1h30, 1h40. Então, cuida muito com o gráfico de altimetria, porque nem sempre tu vai levar o mesmo tempo para fazer o mesmo bloco de quilometragem. Quando tiver mais altimetria, esses quilômetros vão demorar mais. Então,
Às vezes eu gosto de dividir esses blocos por horas também, quando eu já conheço o pedal. Esse pedal eu vou levar em torno de 6 horas. Se eu ficar meio lento vai dar 6 horas e 20, se eu for super rápido vai dar 5 horas e 40, por exemplo. Só um exemplo. São 6 horas, às vezes eu distribuo em blocos de 2 horas. 2 horas, mais 2 horas, mais 2 horas. Isso faz com que eu tenha uma sensação mais real da divisão. Como eu bem falei, tem aqueles 20 quilômetros que o vento bate a favor, é falso plano para baixo, tu tem descidas e flui normalmente. Aí tu pensa, agora eu vou fazer mais 20, tranquilo, e aqueles 20 são super difíceis. No pedal de 60, por exemplo, quando vai ter 1000 de altimetria, mas é a partir do quilômetro 50, os últimos 10 quilômetros tem uma subida de 800. Então tu sabe que tu vai ter que economizar energia para chegar naquela última subida do pedal e concluir bem. Dividindo em blocos isso ajuda muito. E outra coisa também, por que é muito mental? Essa é apenas uma estratégia de dividir em blocos. Isso é só... não chega nem ser a pontinha do iceberg, isso não é nada, porque tem a cadência, tem o que a gente já falou, tem o posicionamento, tem a alimentação, tem os treinos que tu faz durante a semana, tem o quanto é a constância que tu vai aplicar no teu pedal, a tua consciência, o teu condicionamento, o teu controle de intensidade. Então, quando tu entende sobre essas dinâmicas, quando tu tem bastante material que tu aprendeu sobre bike, tu sabe muita coisa o que pensar. E aí tu evita erros. Por isso que dentro do Guia do Pedal Longo, eu não abordo só estratégias comuns. Eu tenho um método 5Cs lá dentro, que é sobre exatamente o que pensar em cima da bike. Ele pega todo o conhecimento que tu tem dentro do método, e ele concentra dentro do método 5Cs, que é um esquema mental de como a gente vai pensar nas dinâmicas que estão acontecendo no momento presente. Isso evita ansiedade, evita erros, e com os 5Cs é o método mental que te fortalece, que te faz ir mais longe com consciência e competência, porque tu vai te tornando competente em cima da bike. Outro erro comum é na sua programação semanal. Não precisa ter planilha para fazer pedal longo, mas tem que ter uma programação. E aí vem aquelas perguntas básicas: devo treinar todos os dias? Devo pedalar quantas vezes por semana? Quais pedais eu tenho que fazer? Como que deve ser a semana que antecede um grande desafio, um grande pedal longo? E para isso tem que ter programação semanal. Então tem pessoas, um erro básico, tá? Eu tenho um pedal no final de semana, mas eu não tô treinado. Aí treina tudo que tem que treinar naquela semana. Eu vou treinar bastante que final de semana tem. Aí tu chega desgastado fisicamente. Esse é um erro super básico, né? Mas às vezes esse erro ele não tá em uma semana, ele não tá em duas, ele tá ao longo de 5, 6, 7, 8, 10 semanas. No acúmulo de tempo que tu tá treinando versus a intensidade, ou no acúmulo de tempo que tu não tá treinando com as intensidades, por isso, com as intensidades inadequadas. Por isso que dentro do Guia do Pedal Longo tem a programação total, programação semanal total, para tu tá sempre, como eu diria assim no popular, na ponta dos cascos, sempre bem quando tu for fazer o teu pedal longo. Então, um dos erros que cometem é pedalar muito na semana que antecede o pedal longo. Então não adianta pedalar demais, não adianta pedalar demais antes do pedal longo. E também não adianta pedalar de menos. Não adianta ficar completamente parado porque o teu corpo vai perder o ritmo. Eu ensino dentro do Guia do Pedal Longo como pegar o teu volume atual, adaptar para a tua realidade e alinhar com o teu objetivo de pedal longo, seja ele qual for. Todos os erros que tu pode cometer em cima da bike, na postura, no pensamento, na intensidade. Não falei sobre aquecimento, tempo de aquecimento. Tudo isso pode fazer tu gastar uma energia preciosa, gastar mais energia do que o necessário. Então, muitas vezes tu pode chegar no posicionamento ideal, chegar no preparo físico ideal e errar nas estratégias de economia de energia. Então, assim, um dos pilares básicos do ciclismo é andar com economia de energia, tentar andar o mais rápido possível. Não estou dizendo que o objetivo é fazer o teu pedal longo o mais rápido possível, mas sim converter a força que tu aplica e o esforço que tu está tendo em cima da bike em velocidade, de uma forma fluida. Então, quando tu não sabe pilotar a bike, quando tu fica tenso em cima, tenso nas descidas, sem técnica na subida, sem técnica no estradão, no cascalho solto, ou se tiver trilhas,
né? Se tiver trilhas no meio do caminho, se é algum evento com trilhas e tu não tem técnica, é absurda a quantidade de energia que tu pode gastar numa descida. A descida, ela tem que descansar as tuas pernas. Ela tem que fazer com que oxigene os teus músculos sem aquela contração constante, para renovar a perna e tu tá pronto para a próxima subida. Por isso que dentro do Guia do Pedal Longo eu tenho um curso inteiro de pilotagem de mountain bike para tu aprimorar a técnica na trilha ou no estradão. E o estradão também ele exige técnica. Imagina descendo numa velocidade razoável, o qual tem pedras grandes na rua, tem curvas, né? E essas pedras podem virar assim, ó, tipo bolas de gude em cima da rua. Então a aderência é baixa, tu tem que estar com o pneu bem calibrado. Tudo isso eu ensino porque dentro do guia do como o pedal longo ele exige economia de energia e não saber pilotar a bike rouba muita energia, eu fiz questão de botar um método que já era o método de bike na trilha, que eu já comercializava antes, eu coloco ele inteiramente grátis dentro do Guia do Pedal Longo, para tu aprender sobre pilotagem. Ah, eu já sei, beleza, vai aprimorar. Ah, eu não sei, vai começar no beabá e vai aprender a manejar o equipamento. Então tem gente que está preocupado muito com se eu não consigo porque a minha bike não é muito cara, ou porque eu preciso de um equipamento, ou porque eu preciso de outra coisa, e não consegue nem manejar a bike ainda, não aprendeu nem a pilotar, tá gastando uma energia e um tempo absurdo nas descidas, ao qual as descidas são preciosas para a gente descer fluindo, descer tranquilo, descer com segurança também, porque completar um pedal longo, né, a gente não pode sofrer quedas. E isso ajuda muito, por isso que eu coloquei inteiramente grátis para quem quer entrar dentro do Guia do Pedal Longo, fazer essa mudança de vida, se tornar capaz em cima da bike, um curso inteiro de pilotagem está dentro do Guia do Pedal Longo. Agora, chegou o momento que é um divisor, tu tem que tomar a decisão de ir em frente, de pegar e compactar 20 anos de história dentro de 6 semanas, 5 semanas, 10 semanas, que é o tempo que tu consegue fazer o método. Lá tem o beabá, do início ao fim, eu vou pegar na tua mão, vou falar sobre cada aula, sobre cada detalhe, sobre cada dinâmica em cima da bike, para te tornar capaz, de uma forma simples, reta e objetiva. Com programação semanal, não precisa fazer planilhas, não precisa andar engessado, não precisa ter uma rotina super dura, não vai ter nenhum treinador te cobrando, mas da mesma forma tem o meu contato contigo, o qual tu pode usar o material de apoio, pode colocar dúvida dentro de cada aula do curso, que eu vou te responder lá direto, com prioridade, ou então no WhatsApp de suporte, tu pode chamar, se tiver dúvidas sobre as aulas, que lá a gente conversa, esclarece tudo. Então, tu consegue ficar independente, não precisa pagar mensalidades, não precisa ter um treinador, mas precisa tomar a decisão de aprender sobre a bike. É por isso que eu tenho a satisfação, o prazer de modificar a vida das pessoas em cima da bicicleta. Com o Guia do Pedal Longo, o método GPL, ele realmente transforma. Ele fica disponível por 2 anos, então tu vai ter tempo de sobra para fazer. E depois desses 2 anos, ou muito antes desses 2 anos, quando tu concluir o método e começar a pedalar, o que eu te forneço é a independência. Tu não vai precisar ter a mensalidade, tu não vai precisar renovar esse método de novo. Tu não vai precisar pagar ele de novo, a não ser que tu entre nele e não faça nenhuma aula e expire os 2 anos. Então eu te dou 2 anos para tomar a decisão. Mas a decisão é agora, é entrar para o método, é fazer diferente, é começar a assistir as aulas. Eu imagino que tu já vai melhorar muito com qualquer um desses pontos que eu já citei nesse vídeo, nessa aula aqui, que está super reta e objetiva e densa de conteúdo, tem muita informação de valor aqui, mas imagina tudo programadinho, aula por aula, e tu executando na tua rotina, montando a tua semana, conforme a tua necessidade e evoluindo. Realmente, os teus resultados vão ser surpreendentes. Tudo que eu faço na bike, na minha rotina, já fiz pedal aí, eu falo de 100 km, né? Mas eu gosto de me sentir igual os meus alunos do método se sentem. Essa mesma adrenalina de querer melhorar, esse negócio do poder da conquista. Eu chego até a ficar emocionado aqui, porque a gente realmente conquista quando a gente faz um desafio com excelência. Se a gente fizer um desafio sem excelência, a gente quebrar antes do fim,
a gente tiver uma experiência traumática de câimbras, o nosso corpo é inteligente. Ele vai memorizar isso e a próxima vez que tiver um pedal longo, isso vai se transformar em ansiedade, em fuga. O dia anterior vai ser tenso, o dia pré-pedal até subir na bike vai ser tenso, porque tu não sabe o que fazer, porque tu teve experiências ruins com pedais longos ou porque tu nunca fez os pedais longos. Aí a mesma coisa ao contrário. Quando tu conquista o teu pedal, quando tu chega no teu objetivo final e que tu sente aquele poder assim, nossa, eu sou capaz, eu fiz a quilometragem que eu queria, com a altimetria que eu queria e eu consigo ainda mais se eu quisesse, ainda sobrou energia para eu chegar em casa bem, não chegar me arrastando ou chegar no objetivo final. E isso vai fazer o quê? Com que teu corpo entenda e seja inteligente. Eu quero de novo, e eu quero mais, e eu quero mais, e eu quero mais. Isso nada mais é do que a endorfina, a adrenalina, se transformando em confiança, porque tu foi lá, tomou a decisão, entrou pro método e entendeu sobre o teu esporte. Eu gosto de viver isso também, por isso que às vezes eu extrapolo um pouco, né, e preciso nas minhas distâncias, e esses dias eu fiz, esse ano ainda, 440 quilômetros com 5.900. Tenho vários outros pedais de 200 que eu faço aqui. Já fiz 2 vezes a volta da Lagoa dos Barros aqui na minha região, que é um pedal bem desafiador. Esse pedal foi solo, eu fiz em 23 horas e pouco, esses 440. Então, eu sinto a mesma coisa que o meu aluno está sentindo. E também preciso liderar pelo exemplo, né? Mostrar para vocês que eu consigo também, senão vocês não vão sentir confiança em me ter como mentor na bike. E é isso que eu quero. Eu quero viver essas experiências e compartilhar essas experiências e ter uma satisfação dupla. A satisfação de eu conseguir, de eu conquistar e a sensação de te ver conquistando também. Quando tu conquistar o teu pedal longo, quando tu me mandar mensagem que tu conseguiu, quando tu me mandar o print do teu Strava, ou mesmo se tu publicar o print do teu Strava e marcar lá a guia do pedal longo, eu consegui, eu evoluí. E é para isso que eu tô aqui. Para dividir, para ajudar, para ensinar e fazer tu elevar a um outro nível e transformar a bike como um estilo de vida. Não só como conclusão de desafios, mas também como saúde e longevidade. Tamo junto e a gente se vê dentro do Guia do Pedal Longo. Tá o link aqui para te fazer a inscrição.